social, com o momento histórico que as sociedades, que as diferentes sociedades vivem, né? Então, quando a gente, por exemplo, fala sobre o ensino de ciências, né, a gente e quer responder essa pergunta, isso no começo do século, no final do século XIX, começo do século XX, se falava muito a questão do desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento científico, né? Isso volta a entrar com muita força durante a Guerra Fria, né? Então, nesses recortes da história da humanidade, em particular do Ocidente, né? Era muito forte a questão a resposta a essa pergunta era muito ligada à questão do desenvolvimento científico, né? Em termos do ensino de ciências, né? E aí junto vinha a questão do desenvolvimento tecnológico, né? Ao longo de todo o século XX, a gente viu esse forte, né? Esse desenvolvimento tecnológico acelerado, né? E aí o ensino de ciências vinha muito ligado a essa questão, né? Atualmente a gente vive um outro momento da sociedade, né? Que eu coloco do outro lado, né? Quando hoje a gente questiona muito, né? Que a necessidade das pessoas serem capazes de, mesmo que não sigam as áreas específicas das ciências exatas, elas sejam capazes de argumentar logicamente, argumentar racionalmente, argumentar usando critérios científicos, né? E com isso discutir questões ligadas com o desenvolvimento social, né? Durante muito tempo se discutiu, e existe uma visão ingênua de que o desenvolvimento isso a gente vê muito no discurso de cientistas da área de exatas, e de pessoas, de professores que acabam passando isso para os seus estudantes, essa visão ingênua de que desenvolvimento tecnológico necessariamente implica em desenvolvimento social, e não necessariamente, né? A gente pode ter um desenvolvimento tecnológico muito grande, acelerado, como a gente viu ao longo do século XX, que em termos da sociedade, né, da humanidade, não se refletiu globalmente num desenvolvimento social, né? Então, quando a gente vai buscar a resposta a essa pergunta de qual é o objetivo do ensino formal, nos dias de hoje, para mim está muito claro que, muito além do que se preocupar com o desenvolvimento científico, de atrair estudantes para as carreiras científicas, que também é importante, né? Esse objetivo passa por um entendimento de que as pessoas, independente de irem para as carreiras científicas, elas têm que serem capazes de argumentar sobre as questões de cunho científico, né, científico-ambientais, de maneira racional, de maneira científica, né? E isso, na pandemia, ficou muito claro, né? As pessoas entenderem como que funciona a indústria farmacêutica, né? O desenvolvimento de novos medicamentos, né? O tempo que leva para você fazer uma vacina, quais são as etapas do desenvolvimento de uma vacina, né? Como que se produz artigos no meio científico, né? As polêmicas que existem dentro da ciência, né? Além disso, né? O que é uma hipótese, o que é uma evidência, né? O que é uma teoria, o que é uma pergunta de cunho científico, o que não é. Então, essas questões hoje, em particular no contexto da pandemia, mas não só nesse momento, porque também a gente tem questões, por exemplo, uma questão climática, né? As mudanças climáticas, essas questões são questões que, para mim, é muito claro que no século XXI, elas vão fazer a resposta que a sociedade como um todo vai dar a elas, vai fazer a diferença da qualidade da vida que a gente vai ter, né, nos próximos séculos, né? A nossa sobrevivência na Terra, né, vai depender dos encaminhamentos que a gente dê para essas respostas, e, portanto, a capacidade das pessoas como um todo o que a gente chama de argumentação científica, as pessoas estarem letradas cientificamente. Não só a argumentação científica, mas a argumentação científica também faz parte disso. E eu vou estar falando um pouquinho mais a respeito disso.
né? Então, ainda falando nisso, né, que a gente vai. Então, quando você define a resposta em termos de qual é o objetivo da educação que você quer, dentro do teu contexto local, da tua escola, do teu estado, né, do teu município, do teu estado, do teu país, né, você atrelado a isso, do outro lado dessa balança, vem a metodologia, né? Então, você tem de um lado a resposta de qual é o objetivo da educação que você quer, inserida, né, tendo como pano de fundo toda essa discussão histórica, social, né, que eu apresentei, e do outro lado você diz qual é a metodologia que você quer utilizar para promover, né, esse objetivo que você buscou, né? Não tem como falar em metodologia sem pensar a resposta à pergunta de qual é esse objetivo. Quando você não pensa, você ingenuamente está assumindo uma postura e está assumindo um objetivo. Pode até não ter refletido sobre ele, mas você está assumindo, né? Então, eu coloco aqui, né? Então, se você quer simplesmente apresentar conteúdos, né? E aí não discutir o processo científico como um todo, né? O empreendimento científico como um todo, para que as pessoas se insiram na discussão sobre a natureza da ciência, sobre os processos ligados com o fazer científico, né? Você pode se satisfazer com uma sala de aula tradicional. Claro que, muitas vezes, você não tem escolha, a escola te fornece isso, mas a gente, enquanto sociedade, tem que refletir sobre essa escola, essa metodologia passiva, né? Centrada na figura do professor, durante toda o momento da sala de aula, né, vai estar atrelada a um objetivo. Muito embora às vezes a gente não reflita muito sobre isso, né? E, por outro lado, você tem algo, né? Se você quer que as pessoas aprendam a trabalhar colaborativamente, entendam o que é o fazer científico, existe uma corrente muito forte de pesquisadores na área de ensino que entendem que, para fazer isso, as pessoas têm que, em parte, trabalhar, né, de maneira colaborativa, de uma maneira muito próxima ao que é a prática científica, né? Ou então a prática de um engenheiro na solução de problemas, né? Então, essas diferentes metodologias que você usa, elas vão ao encontro ou de encontro, depende da maneira que você utiliza, a objetivos. Você pode ter um objetivo muito lindo, mas você está com metodologia que não tem como promover, né? Não tem como caminhar na direção a alcançar esse objetivo, né? Então, ainda nesse sentido, né, você tem lá o objetivo, você tem a metodologia, que eu já falei, e você, ao fixar qual é o objetivo que você tem, né, socialmente falando disso, né, escolher uma metodologia, você vai necessariamente promover um tipo de letramento, né? E a gente que é de exatas, muito provavelmente nunca ouviu falar sobre isso. Quem é da área de linguística, né, que foi onde isso foi, esse conceito surgiu e foi muito trabalhado, com certeza vai discutir a diferença entre alfabetização e letramento, né? No cenário da matemática, você tem a discussão sobre numeramento, né, que é você fazer o uso social das ferramentas da matemática de forma a melhorar a sua qualidade de vida, né? No contexto das ciências, a gente acaba não ouvindo falar sobre isso, né? Mas, com certeza, nessa escolha de objetivo e metodologia, você vai na direção de promover algum tipo de letramento, né? Você pode ir, na verdade, não necessariamente vai, né? Muitas vezes a gente termina o que a gente vê, na verdade, na realidade educacional brasileira, mas esse é um movimento que a gente observa fora do país, então não é um problema só nosso, é que a pessoa passa a educação formal toda dela lá, 9 anos de ensino fundamental, tirando a educação infantil, mais 3 anos de ensino médio, e termina o ensino médio acreditando que a Terra é plana, né? Então, que tipo de letramento ocorreu aí? A meu ver, não ocorreu letramento nenhum, né? A gente se perdeu entre objetivo e metodologia e não foi capaz de fazer com que o empreendimento
científico ligado com a astronomia, né, faça parte da realidade das pessoas que terminam a educação básica, de forma a você ver esses tipos de movimento negacionistas no campo das ciências, né. Então, eu vou aqui fazer um parênteses, porque a gente não é familiarizado com isso, né? Então, eu vou fazer um parênteses diferenciando o que a gente tem como alfabetização do que a gente entende por letramento. Então, eu vou começar com a linguística, que foi onde esses conceitos foram sendo construídos, né? E vou diferenciar a alfabetização de letramento. Então, a gente entende, né? Muito embora no contexto das ciências a gente use o termo alfabetização científica como sendo igual ao letramento científico, muito em parte pelo uso desse termo alfabetização científica por Paulo Freire, né? Mas se a gente for fazer, eu gosto de usar essa diferenciação, porque no contexto da linguística e da matemática isso é muito óbvio, muito claro. Então, quando você fala de linguística, alfabetizar é decifrar símbolos, né? Então, a pessoa é capaz de decifrar, no contexto da linguística, né, qual é o som associado ao símbolo B com A, né, ao símbolo C com E. Né? Então, ela é capaz de ler a palavra Barcelona, né? Ela é capaz de decifrar esses conjuntos de símbolos, né, gerando a palavra Barcelona. Mas isso não é suficiente para ela fazer um uso crítico, um uso social crítico dessa capacidade de decifrar símbolos. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente pode ensinar a pessoa a decifrar esses símbolos, portanto, alfabetizá-la em termos da língua materna, né? Mas essa pessoa não é capaz de fazer uma leitura crítica de um texto, né? Então, ela não está letrada no contexto da linguística, né? No contexto da linguística é simplesmente letramento e alfabetização, né? Então, o desafio no contexto da linguística é como ir além da alfabetização e promover, ao final da educação básica, o letramento do estudante, né? E isso é muito claro dentro da língua portuguesa, né? Da pesquisa e ensino de português, né? Na matemática, existem franceses, né? O Fayol é um pesquisador que trabalha muito a questão do numeramento, eles chamam de numeramento, mas na verdade eu vou, para usar essa nomenclatura aqui para mim, eu consigo fazer esse mapeamento nas diferentes áreas do conhecimento, né? Então, o que eles chamam de numeramento, eu vou chamar de letramento matemático, né? Você tem lá a alfabetização matemática. O que é alfabetização matemática? É o que a gente faz muito bem na nossa escola. É ensinar nossos estudantes a somar, subtrair, multiplicar e dividir, né? Ensinar a regra, né? Muitas vezes no papel, de como você promove uma soma, de como você promove uma divisão entre centenas com dezenas, do que é uma fração, né, da regra matemática de utilização desses símbolos matemáticos, né, números, operações gráficas, mas de uma maneira literal, né, descontextualizada. Né? E o que seria o letramento matemático, que é onde a gente peca muito, né, na educação brasileira? É fazer com que esse nosso estudante, né, seja capaz de fazer o uso social crítico dessa ferramenta matemática que ele aprendeu, né? De um aluno pegar a ferramenta de soma e subtração, ou a ferramenta de porcentagem, seja lá o que for, né? E seja capaz de ir a uma loja e entender o quanto é prejudicial a ele fazer uma compra com juros, que é os juros do cartão de crédito, né? Que a gente vê muitas pessoas que saem da educação básica e vão para uma loja e se endividam porque o valor absoluto da parcela é pequeno e ficam a vida inteira pagando, né? Esses, já com base numa renda que já é baixa, né? Uma renda média nacional salarial baixa, né? E parte dessa renda comprometida com prestações que enquanto valor absoluto são baixas, né? Mas que faz com que a pessoa pague 2, 3, 4, 5 vezes o produto original, porque não entende a regra de porcentagem. Então, essas pessoas, male estão alfabetizadas cientificamente, a passar por um processo
de educação formal na educação básica, mas não são letradas matematicamente, porque elas não sabem fazer um uso crítico, né, social crítico dessa ferramenta que lhes foi apresentada, né? E no contexto de ciências, isso é a mesma coisa, a gente vai dizer, né? Então, o que a gente sabe male fazer no contexto de ciências é ensinar né? Ensinar conceitos, ensinar leis na forma de regras, né? Na forma de uma abstração matemática muito forte, né? Mas a gente não consegue fazer com que o estudante faça uso crítico de toda essa bagagem conceitual que lhe foi apresentada ao longo de toda a sua educação formal, né? A gente peca em promover o letramento científico das pessoas, né? E a gente tem que refletir sobre isso, né? Um outro tipo de letramento que a gente pode falar é o letramento de engenharia, né? O letramento de engenharia não é a mesma coisa que o letramento de ciências, né? Se a gente quiser chamar a competência de engenharia e a competência científica, elas envolvem habilidades diferentes, né? Quando você tem um problema que você quer resolver esse problema produzindo algo, você vai atuar como engenheiro, não como cientista. Você não vai fazer uma hipótese, você não vai testar essa hipótese por meio de um aparato experimental, né? Então, o letramento de engenharia pede outras habilidades da pessoa, né? E a gente tem que, nesse sentido, ao longo da educação formal, promover esse letramento de engenharia no estudante, né? De forma que ele seja capaz de criar, de ser criativo, de criar algo de forma a responder a um problema que se lhe é colocado, né? No seu cotidiano, um problema real que aparece para ele. E o tecnológico, a mesma forma, né? Ser alfabetizado cientificamente ou tecnologicamente a gente pensar em alfabetização tecnológica, né, letramento tecnológico, pensar ser capaz de usar o Word, ser capaz de usar uma planilha de dados, ser capaz de produzir uma apresentação no PowerPoint. Sim, isso é alfabetização tecnológica. Ser capaz de acessar o Facebook, o WhatsApp, isso é alfabetização tecnológica. É aprender a usar a ferramenta. Agora, fazer o uso crítico dela, hoje é muito claro isso, e claro que vem à cabeça de vocês de imediato, fake news, né? O que é o letramento tecnológico? É ir além da capacidade de receber aquela informação por meio de uma rede social. É fazer o uso crítico da informação que recebe. E a importância da gente ser letrado tecnologicamente e de ensinar, principalmente as novas gerações, a esse letramento tecnológico. Talvez seja tão importante quanto todas as outras que eu apresentei, se não for mais, né? No cenário, em particular, no cenário que a gente vive mundialmente, né? De polarização global, né? Globalmente se encontra não só a nível nacional, né? Deixa eu mudar aqui a transparência, pronto. Acho que eu tenho que pôr aqui mais. Espera aí, gente. 7, 18... Né? Então, eu vou, por exemplo, falar do letramento de engenharia, né? Então, o que é o letramento de engenharia? Né? Então, eu vou definir aqui o que eu entendo por letramento de engenharia, né? Todo produto de engenharia deve atender às necessidades do problema tecnológico em questão, bem como sua função socioambiental, né? Então, não é muito comum a gente falar de letramento de engenharia, né? Mas... esse aqui é um artigo, a referência que eu coloquei, né? Eu vou explorar um pouquinho aqui. Deixa eu voltar aqui, peraí. Deixa eu voltar à discussão dele aqui, peraí. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Então, todo produto de engenharia deve atender às necessidades do problema tecnológico em questão. Então, por exemplo, a gente vive numa comunidade, você tem lá uma comunidade rural, você vai dar aula numa escola rural, né? Uma comunidade rural, onde tem muito problema de falta de água potável, né? Então, o problema de engenharia, né, pode ser criar maneiras com essa sua comunidade, né, onde você atua como professor, deles produzirem filtros de forma a ter água potável na sua casa. Então, se o produto de engenharia é o filtro, pede conhecimento
científico pede, mas vai além, né? Caminha em paralelo ao conhecimento científico. Como produzir um filtro, né? De forma a eu poder ter dentro do meu... mudar a minha realidade, digamos assim, naquela comunidade que a gente se coloca, né? Na mesma comunidade rural, você pode ter dificuldade, você pode ter um rio passando perto da escola, da vila, mas você não tem como trazer a água do rio até a casa, né? Então você vai trazer, vai discutir, vai pensar um protótipo de uma máquina que permita levar água, né? Do rio até a caixa d'água da casa, né? E que tipos de máquina que a gente vai pensar. Então isso é o que a gente fala, que é letramento de engenharia, né? Então vejam, você tem um problema que é um problema real, mas o enfoque que você vai discutir ele é o enfoque que vai promover, né, a questão do letramento de engenharia, né? Você vai produzir algo, um protótipo de um produto que sirva para resolver o problema que se coloca, né? Então, um outro tipo de letramento, né, é o que a gente chama de letramento científico. Então, aí eu coloco aqui o que eu entendo. Eu acho que teve uma transparência que não apareceu. Agora que eu estou vendo aqui. Teve uma transparência que ficou em branco. Tá? Mas tá bom, tá aqui tem um pedaço dela, mas tudo bem, não compromete. Aqui eu nunca usei essa ferramenta que estava conversando com o professor Jardel, acho que teve uma transparência em branco que ficou atrás, que não apareceu, mas tudo bem, tá? Então, o que a gente entende como sendo competência científica, que é o que a gente está mais acostumado, alguns de vocês no mestrado profissional talvez tenham ouvido falar, né, que é ensino por investigação, INC, em inglês, aprendizagem, atividades investigativas no ensino, tem várias linguagens associadas com isso, né? Então, o que a gente entende por competência científica e o que é o letramento científico, né? Então, a competência científica é a capacidade de empregar o conhecimento científico, né, com a finalidade de compreender e ajudar a tomar decisões sobre o mundo natural e as mudanças que a atividade humana produz sobre ele. Então, isso é uma definição apresentada no PISA sobre o que a gente entende por ser a competência científica. Então, vai muito além do que você ensinar a segunda lei de Newton, do que você ensinar o funcionamento de uma máquina térmica. Passa pelo uso social, né, dessa informação, né? Então, a gente tem que, a gente vai buscar o conhecimento científico, que é como uma máquina térmica funciona, né, com a finalidade de compreender, ajudar a tomar decisões sobre o mundo, né, sobre a sua realidade, mudar a sua realidade de alguma forma, promover uma melhoria na qualidade de vida das pessoas, né? O letramento científico, na BNCC, ele aparece com uma linguagem, uma apresentação bem parecida, né? Então, a capacidade de compreender e interpretar o mundo natural, social e tecnológico, mas também de transformá-lo com base nos aportes teóricos e processuais da ciência, né? Então, isso a gente está lendo a BNCC, né? Então, falar, isso é muito teórico. Ele é teórico, mas ele está, né, num dos documentos, né, mais atuais a respeito das diretrizes, né, educacionais do país, né? Então, eu falei um pouquinho sobre a educação formal, né? E aí a gente vai falar, mas por que ensinar ciências, né? A importância de ensinar ciências. Então, aí a gente fala, né? Volta a questão do desenvolvimento científico, né? Desenvolvimento tecnológico, né? O desenvolvimento social, né? A argumentação, a lógica científica. Quer dizer, por que ensinar ciências? Porque você quer discutir tudo isso, né, com o teu estudante. Hoje a gente tem essa questão, né? Então a gente não quer simplesmente formar cientista ou formar engenheiro, né? Isso era muito claro na época da Guerra Fria, né? Essa necessidade de formar o cientista no mundo ocidental, né? Hoje a gente quer ir além disso. A gente não quer que o ensino de ciências se restrinja a selecionar dentro da sala de aula aquela meia dúzia de estudantes que se identifica com a carreira científica e trazer esse estudante para dentro da academia. A gente quer ir além disso, né? O que a gente quer fazer? A gente quer aprender, fazer com que a sala como um todo aprenda sobre ciências, né?
e aprenda sobre ciências, né? Então, aprenda sobre o que é fazer ciência e aprenda a fazer ciências, né? E isso são aspectos do que a gente entende que é o que a gente chama de letramento científico, né? É aprender conceito, mas é aprender sobre a prática científica, como é o trabalho científico, e aprender sobre a natureza da ciência, né? Então, eu tive muitos embates com amigos conhecidos, né, durante a pandemia, que as pessoas procuravam os cientistas porque elas queriam, de alguma forma, um respaldo, né, da academia para os pensamentos dela, e elas ficavam chocadas, elas chegavam para mim e falavam assim, mas olha, esse cientista, vocês não chegam num acordo, o cientista diz que dá para usar a cloroquina, outro cientista diz que não dá, como é que pode isso? Vocês são tudo corrompidos, vocês... Né? Uma visão ingênua do fazer científico, uma visão que a gente é responsável por apresentar para eles, quando a gente tira dos nossos livros de ciências toda a polêmica que existe na construção dos conceitos científicos. Quando a gente pensa que o conceito de átomo, né, começou antes, a discussão sobre a natureza atômica da matéria, começou antes de Cristo, né? E até o início do século XX ainda existia cientista que não acreditava na realidade do átomo, né? Então, horas bolas, né? A gente pensa que, né, Boltzmann, quando propõe a entropia, né, a interpretação microscópica para o conceito de entropia, usando as ideias atômicas, teve toda uma comunidade científica que foi contra ele, né? Em parte contribuindo para o próprio suicídio dele, né? Ele tinha as questões pessoais, psicológicas dele, mas ele teve uma comunidade que, quando ele apresenta a ideia da interpretação microscópica atômica, usa o modelo atômico para entender o comportamento da termodinâmica, ele tem toda uma retaliação. E aí as pessoas vão, na hora da pandemia, dizer, mas como? Tem cientista dizendo que a cloroquina funciona, e você diz que não funciona. Porque ciência é assim, a ciência é feita por seres humanos, nós não somos seres alados, né? Desprovidos de qualquer tipo de ambição, somos humildes. Não, nós somos seres humanos, como os seres humanos qualquer. Então, dentro da comunidade científica, tem todo quanto é tipo de gente. Tem gente que vai fazer a ciência pela ciência, tem gente que vai ser manipulada pela indústria farmacêutica numa direção ou em outra, né? E a gente precisa discutir isso com a sociedade, porque senão essa falta de letramento científico das pessoas faz com que elas sim sejam manipuladas por questões que fogem do cunho científico e vão para interesses que são interesses de grupos políticos, né? De um lado ou de outro. Né? Então, ainda sobre aprender sobre ciências, né, e, portanto, promover o letramento científico, a gente tem que discutir com os estudantes sobre a natureza da ciência, né, que são esses aspectos que eu comecei a falar para vocês, que os cientistas são humanos, né, que a ciência é absoluta, que a resposta aos problemas da sociedade não aparece porque a gente precisa da resposta, ela tem o seu tempo. A vacina não vai vir porque a gente quer que a vacina venha. A vacina vai ter... Existem etapas do fazer científico que não tem como serem puladas, né? E elas têm que ser respeitadas para não ocasionar problemas maiores, né? Essas etapas do fazer científico foram desenvolvidas justamente para dar uma sustentabilidade ao próprio empreendimento científico, né? Então, isso é discutir sobre a natureza das ciências com nossos estudantes nas nossas salas de ciências. E a gente não faz isso com eles, né? Então, uma coisa é falar sobre a natureza da ciência, trazer esses aspectos sobre o que é o trabalho do cientista. Aproximar, por que eu falo que eu sou a mãe da Clara e do Gabriel? Porque as pessoas têm que entender que o cientista não é essa pessoa muito além do que cada um de nós, né? O cientista é um ser humano que tem família, que tem marido, que tem filho, que tem entende? Dificuldades. Ele é tão humano como qualquer outra pessoa, comete erros como qualquer outra pessoa, e acertos também. Né? Então, aproximar o empreendimento científico das pessoas comuns, né? do ser humano comum. Né? E aí também falar sobre a prática científica. Veja, o letramento científico envolve essas duas coisas e elas não são a mesma coisa. Né? A prática científica, você pode promover, fazer uma atividade investigativa, fazer uma atividade de ensino
que usa a metodologia de ensino por investigação, né, que vai fazer o aluno discutir o que é uma pergunta científica, o que é uma hipótese, o que é um teste de hipótese, um aparato experimental para testar uma hipótese, e não promover uma discussão sobre a natureza da ciência. Continuar deixando essa aura de que a resposta que você vai chegar não está atrelada à pergunta que você faz, e a pergunta que você faz envolve você como ser humano, a sua visão de mundo. Então, ela traz um pré-conceito a respeito da resposta que você vai encontrar. Ah, mas então ciências eu vou pôr por terra, porque... Não, o que valida a ciência como um todo é que a resposta não vem de um cientista, a resposta vem de uma comunidade científica. O que dá respaldo é essa discussão entre os seus pares, essa polêmica que dá respaldo para a ciência. Quando você coloca lá na Lancet um artigo, entre aspas, viciado sobre o uso da cloroquina, a própria comunidade científica vai retalhar, porque vai dizer os erros, os vícios metodológicos daquele trabalho. Então, o que dá respaldo não é um indivíduo só que promoveu a pesquisa. O que dá respaldo é esse embate na própria comunidade científica. Então, ensinar o aluno a fazer a prática científica não o torna letrado científico como um todo. Por quê? Porque não estão sendo discutidos aspectos sobre a natureza da ciência. Tá? Aqui, então, eu trouxe aqui, né, o Lederman, eu coloco, é um expert, né, um cientista renomado, conhecido internacionalmente, Norman Lederman. Aqui tem um livro dele, depois vai estar nas referências, para quem quiser ler. Ele trabalha muito sobre a questão sobre a natureza da ciência, né, e sobre a questão da prática científica. Eu coloco um artigo nosso que está para ser publicado, a revista está ainda, que é resultado aí do meu pós-doc, tá? Então, nesse cenário, né, a gente vai falar sobre aprendizagem baseada em problemas, né? Então, eu entendo, né, a aprendizagem baseada em problemas como um modelo de ensino onde os alunos confrontam problemas reais significativos, tá, para eles, né, determinando como abordá-los e agindo de forma cooperativa na busca de soluções, né? Então, vejam, aqui eu não falei se eu vou promover competência de engenharia, se eu vou desenvolver competência científica, se eu vou desenvolver competência tecnológica. Eu não falei se eu vou promover letramento científico, tecnológico ou de engenharia, né? Eu estou apresentando esse paradigma, digamos assim, que é essa ideia de que você parte de uma situação real, um problema real do estudante, né? Significativo para ele, às vezes com mais, porque claro que ser significativo ou não é algo subjetivo, né? O que é significativo para uma pessoa pode não ser para outra, né? Mas a gente busca algo que de alguma forma se aproxime do cotidiano do estudante e busca soluções, entendimento dele, soluções para ele de forma cooperativa, né? Trabalho colaborativo, uma metodologia ativa de ensino. E isso que eu entendo como aprendizagem baseada em problemas, e eu pego um livro do Bender, se vocês quiserem, está nas referências também, é um livro que dá para comprar no e-book, ele não é caro se você comprar o e-book, e ele apresenta isso de uma forma bastante didática. Então, eu entendo a aprendizagem baseada em problemas como um grande guarda-chuva, e com as características que eu acabei de colocar na transparência anterior, né, na tela anterior. O que é a aprendizagem baseada em problemas? É você partir dessa situação real do estudante e promover uma solução para ela, né, de forma cooperativa. Agora, a solução que você vai promover, ou você vai mediar com o seu estudante, a solução, né, a construção dessa solução, o desenvolvimento dessa solução, depende do letramento que você quer dar para o seu estudante. Então, você pode promover, por exemplo, você pode estar interessado em trabalhar o ensino por investigação, desenvolver a competência científica, desenvolver o letramento científico no seu estudante. E aí, então, você vai usar uma metodologia que vai em busca desse seu objetivo, né? Que é promover o letramento científico dentro desse grande guarda-chuva que é a aprendizagem baseada em problemas, né? Mas você pode falar que não, eu não quero fazer isso. Eu vou partir de uma situação
real, mas eu quero desenvolver um produto, né? Então, aí você vai usar, por exemplo, uma metodologia que vai potencializar o desenvolvimento do letramento de engenharia, que é o desenho de projeto de engenharia. É uma maneira de fazer isso. Você pode promover outras formas de desenvolver a competência de engenharia. Eu vou apresentar uma maneira que eu aprendi a fazer, mas existem outras, né? Ou então você pode falar que você quer usar uma abordagem STEAM, né, que é esse ensino integrado de ciência, tecnologia, engenharia e matemática na solução de um problema real, né? Então, aí vai entrar, por exemplo, nessa abordagem STEAM, vai entrar muita questão tecnológica junto, né? Você pode ter aspectos de ensino por investigação, de desenho de engenharia, e aspectos de tecnologia, promover o letramento tecnológico do teu estudante. Então, todos eles estão nesse grande guarda-chuva, que todos eles partem de um problema real. Mas a resposta que você vai mediar com os seus estudantes para esse problema real, a pergunta, que pode ser uma pergunta de investigação, ou pode ser uma pergunta de engenharia, ou pode ser uma pergunta que você vai ter que promover a resposta, buscar a resposta por meio de uma abordagem STEAM, é que vai te dizer o diferente letramento que você vai promover para o estudante. Eu coloco isso, digo isso para vocês, porque quando eu saí, né, o professor Jardel disse isso já para vocês, mas quando eu saí da teoria de campus e fui trabalhar com pesquisa e ensino, nós fizemos uma experiência na nossa faculdade, onde a gente pegava os alunos ingressantes numa disciplina que a gente chama de Física Elementar Conceitual, é uma disciplina de calouros, tanto de licenciatura e bacharelado, porque lá na época era entrada única, então a turma de licenciatura quanto de bacharelado, e aí a gente apresentava essa disciplina usando um torneio de física internacional que chama YPT, né? International Young Physicists Tournament, né? É um torneio internacional que lança todo ano uma série de problemas em aberto e os alunos têm que responder. Então eu ia lá, pegava os problemas que eu achava interessantes desse torneio, montava equipes e os alunos ao longo do semestre cada equipe tinha que desenvolver esse problema. E eu achava que eu estava fazendo ensino por investigação. Não, tinha problema ali que não tinha como sair por ensino por investigação. Por quê? Porque o problema pedia o desenvolvimento de um protótipo de engenharia. Então, por exemplo, tinha uns problemas que pedia para o estudante construir um aparato a partir do qual ele pudesse jogar um ovo cru da distância mais alta possível e esse ovo não quebrasse. E tinha lá uns vínculos, umas restrições para esse aparato, né? Então, vejam, aí você tem um problema que não pede ensino por investigação. Ele pede um protótipo. Então, se você vai usar esse problema para tentar trabalhar com o teu estudante com PT, achar que a proposta desse problema, você pode pegar esse problema e aí pensar perguntas científicas dele. Mas se você deixa isso em aberto com o teu estudante e a tua preocupação é só o desenvolvimento do protótipo, o teu aluno não vai desenvolver a competência científica. Ele vai ficar provavelmente perdido, porque não sabe o que ele tem que fazer, mas muito provavelmente ele vai desenvolver a competência, se ele conseguir, né? Ele vai desenvolver desenho de projeto de engenharia. Ele vai desenvolver a competência ligada com habilidades de engenharia, porque ele tem que construir um protótipo, certo? Então, a gente tem que ter claro isso quando a gente propõe problema do estudante. Então, eu vou aqui apresentar duas metodologias com que eu trabalho. Se vocês quiserem mais, eu posso passar um site para vocês, que foi o grupo lá da Espanha, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre ensino por investigação, tá? Esse desenho é um desenho que está no site do grupo da Espanha, onde eu fiz o pós-doc lá, tá? Então, aquilo que eu vou voltando, né? Então, sempre você vai lá, você vai fazer qual é o objetivo do que você está fazendo, né? Qual é o letramento que você quer promover? E a partir daí você vai amarrar a metodologia. Então, você tem lá o teu objetivo, né? Está associado com o letramento científico, então o ensino por investigação é uma boa abordagem. Se você quer trabalhar o letramento científico com o teu estudante, um bom princípio é você começar com o ensino por investigação. O que é o ensino por investigação? Tem diferentes níveis de abordar isso, né? Mas todos esses níveis passam com maior ou menor grau, né, pela discussão da natureza da ciência, né, que em inglês é Nature of Science,
né? O letramento que você vai promover é o letramento científico e a metodologia que a gente está usando é o ensino por investigação. E aí você vai passar com maior ou menor grau a discussão desses aspectos. Veja, o método científico não é essa caixinha fechada, que sempre vai ter a situação problematizadora, sempre tem. Então, se tem uma coisa que o método científico vai trazer para você, é a pergunta de investigação, a pergunta científica que você vai fazer. Muitas vezes o aluno sai, até do doutorado dele, sem entender como construir o que é uma pergunta científica. Né? Então, discutir com o teu aluno da educação básica, né? Apresentar uma discussão de que Deus existe, não é uma pergunta científica, é essencial. Veja, eu não vou entrar aqui na importância da pergunta. O que eu estou dizendo é que dentro do escopo do conhecimento científico, né, não é uma pergunta cabível. Por quê? Porque não é passível de testagem, não é passível de reprodução a resposta. Né? Então, ela envolve a construção de um outro tipo de conhecimento que não o conhecimento científico, que tem tanto valor quanto. Vocês podem concordar mais ou menos, mas o conhecimento espiritual do ser humano, ele é tão importante quanto o conhecimento científico, pelo menos para mim. Mas eu não vou buscar, dentro do conhecimento científico, a resposta de uma pergunta que envolve algo relacionado com o conhecimento espiritual. Né? Então, discutir com o teu estudante o que é uma pergunta passível de investigação científica faz parte do letramento científico do teu estudante. Né? A partir, então, você tem a situação problematizadora, aí você formula uma pergunta científica. Então, todo cientista, a primeira coisa que ele faz é formular a sua pergunta científica. A partir da pergunta científica, pode ser que ele tenha hipótese, mas pode ser que não tenha. Pode ser que ele não saiba nada a respeito do fenômeno em estudo, de forma que ele não seja capaz de formular uma hipótese. Você vai ver muito isso com os seus estudantes, se você for fazer ensino por investigação, com um aluno no ensino fundamental. Se você apresenta uma situação problematizadora sobre a qual eles nunca tiveram experiência nenhuma, eles não têm hipótese nenhuma. Eles não vão formular hipótese, porque eles nunca vivenciaram aquilo. Então, é comum. Tá? Então, veja, o fato do estudante não ter hipótese não compromete o método científico. Então, achar que o método científico é aquela caixinha fechada ali, né? Que você tem essas etapas que você tem necessariamente que passar por todas elas, pode ser que por algumas delas você não passe. Agora, uma com certeza você tem, que é você ser capaz de fazer uma pergunta, se construir uma pergunta científica. Né? E aí chegar a conclusões, né? Você vai lá fazer o teu experimento e aí você vai desenvolver um desenho experimental de forma, né, a colher resultados e desses resultados colher, né, chegar a conclusões e evidências que apontam numa certa direção. Né? Então, se as pessoas perguntam para mim, essa é a minha opinião, não tem nenhum valor político colocado ali. Se a pessoa pergunta para mim, a cloroquina funciona no tratamento do Covid, eu vou responder para eles. Apesar de haver alguns trabalhos que apontam na direção de que ela funciona, a grande maioria dos trabalhos diz que não funciona. Então, as evidências apontam na direção de que esse medicamento não funciona no tratamento da cloroquina. Mas eu li meia dúzia de artigos que dizem que sim. Sim, a ciência é construída dessa forma. Mas, por outro lado, existem mais 1000 artigos que dizem que não. E é esse embate político que vai dar as evidências numa direção ou em outra direção. E isso que a gente tem que discutir com o nosso estudante. Né? Então, essa é a minha opinião de resposta. Mas você está certa? Não, eu não estou certa. O que eu estou dizendo é que no momento que você me fez essa pergunta, as evidências apontam nessa direção. E é por isso que eu, enquanto cientista, só posso dar essa resposta. Mas eu quero que você me diga se funciona ou não. Eu não tenho essa resposta. A resposta que eu tenho é essa. As evidências, hoje, apontam nessa direção. Eu não vou te falar mais que isso, porque essa é a informação que eu posso te passar. Essa é a resposta que eu posso te passar hoje. Né? Vamos lá, né? E aí vai a questão da comunicação. A comunicação é essencial, né? Então, a comunidade científica, se não houver a comunicação entre os pares e a sociedade como um todo,
uma parte essencial do processo se perde. Então, por exemplo, o julgamento por pares, né, é essencial no empreendimento científico. Então, foi uma experiência que eu não gostei, mas eu submeti um trabalho sem saber, um artigo sem saber, a uma revista, né? E no meio do processo, eu não li com calma, era uma revista paga, enfim, a gente já estava no meio, submeteu. E aí me surpreendeu que o corpo editorial da revista não fez uma análise crítica do trabalho, simplesmente corrigiu meia dúzia de questões gramaticais. Era um trabalho bom, mas o fato de você não passar por uma arbitragem crítica compromete o empreendimento científico como um todo. Então, a análise crítica por pares, a análise cega crítica por pares, ela é um ingrediente essencial no empreendimento científico. Então, a comunicação e a discussão tem que estar no ensino por investigação. Essas etapas têm que ser... Claro que tem situações problematizadoras que vão potencializar uma etapa ou outra, mas tudo isso são habilidades associadas com o entendimento do que a gente tem do que é a competência científica. E a promoção do letramento científico, além de entender essa etapa processual, além de entender os conceitos físicos, os conceitos científicos, vai por um entendimento de como a ciência anda. Tá? E aí eu tenho lá o desenho de projeto de engenharia. Veja, as etapas do desenho de projeto de engenharia são diferentes. Você continua tendo um objetivo, né, um letramento, né, e uma metodologia. Então, o objetivo é produzir algo, não é entender algo, né, não é construir uma teoria. O objetivo do desenho de projeto de engenharia é produzir um protótipo de algo, de um produto. Né? Vocês, a parte de vocês que está no mestrado profissional, né, nesse sentido, vocês estão desenvolvendo um projeto de engenharia, vocês vão fazer um protótipo de um produto, né? E apresentar para o professor usar na educação básica, certo? Então, é um mestrado profissional, não é um mestrado acadêmico. O mestrado acadêmico vai estudar, e tem todo um embasamento metodológico de como que você faz pesquisa e ensino, como que você realiza um experimento com o ser humano, né? Tem toda uma discussão metodológica se você está no contexto de um mestrado acadêmico. No mestrado profissional, não. Você vai pegar a pesquisa que existe, que existe, aliás, no Brasil há praticamente 50 anos, né? Vai trazer toda essa pesquisa que ficou durante muito tempo, em sua maioria, dentro da academia, e vai produzir, fazer essa ponte, fazer uma transposição dessa pesquisa acadêmica para a realidade da sala de aula e vai apresentar um protótipo de produto, né? É isso que o mestrado profissional vai fazer, certo? Então, aí você vai promover o letramento de engenharia e a metodologia que eu apresento aqui, você pode apresentar outras, mas essa que a gente apresenta aqui é o desenho de projeto de engenharia. E você tem as etapas, né? Você vai definir um problema, né? Meu problema é produzir um filtro. Meu problema é produzir uma roda d'água para tirar água do rio e levar até a caixa d'água. Meu problema é produzir um aplicativo que permita localizar, né, os pontos que podem propiciar o desenvolvimento de larvas da dengue. Certo? Então, você apresenta uma situação problematizadora, define o seu problema, né? Imagina o produto que você quer, né? Planeja e desenha o produto. Essas etapas estão muito ligadas aos vínculos que você tem. Eu quero fazer um aplicativo, mas eu não tenho recurso. O que eu tenho as pessoas da cidade que eu vivo vão ter é um celular mais simples. Então, não adianta usar uma ferramenta que vai pedir um recurso de celular de ponta, porque a comunidade não vai ter. Então, eu vou ter que buscar... As minhas limitações vão estar associadas com o planejamento e o desenho do produto que eu quero, né? Aí eu vou desenvolver e testar o produto, né, o protótipo dele, né? E aí melhorar
Então, você fica nesse ciclo até você encontrar o tempo que você tiver, né? Acabar o tempo, ou você falar, bom, isso que eu consigo fazer, é o melhor que eu posso fazer dentro das limitações que me foram postas, né? Isso é desenho de projeto de engenharia. Então, como avaliar a aprendizagem baseada em problemas é outro desafio, né? Porque a avaliação é um momento tão importante quanto o desenvolvimento da proposta. É uma etapa muito importante, porque as pessoas, nesse sentido, são skinnerianas, né? A gente o estímulo, né? Nos motiva, né? Então, a avaliação é esse processo, né? A premiação, né? Do bom rendimento do estudante é essencial para o desenvolvimento da proposta como um todo. E um dos grandes desafios de uma aprendizagem baseada em problema é a avaliação, né? Então, e aí, é claro que a avaliação tem que ser consistente com os objetivos de aprendizagem e com a metodologia utilizada. Então, você faz lá, você tem um objetivo de aprendizagem lindo, promover o letramento científico, você propõe uma metodologia ativa, linda, aí você vai lá e faz uma prova de testagem, de conceito. Isso é bom, mas se 100% da tua nota for só olhar se ele aprendeu o conceito, você... assim, né? Não me vem outra palavra à cabeça, você está sendo hipócrita. Porque você está com um discurso lindo, mas a tua prática não está refletindo isso, né? Então, a avaliação, é claro que a gente tem lá a escola, principalmente na educação básica, né? Os vínculos, né? Que se colocam dentro do ambiente da escola onde você está inserido, né? Mas você tem que entender e argumentar sobre a importância disso, né? Então, eu vou apresentar aqui. Aqui está muito pequenininho, mas eu posso passar o artigo para vocês, né? Então, por exemplo, dentro do contexto do desenho de projeto de engenharia, você cria rubricas, por exemplo. Então, você cria lá rubricas, né? Elemento avaliar, a capacidade do estudante trabalhar em equipe, né? Então, ele vai dizer lá, olha, então você pode, por exemplo, cada um desses itens aqui, quantos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você divide lá. 7 é complicado de dividir, né? Mas, enfim, sei lá. Você põe porcentagem de 20% para um deles e, né? Você vai dizer quanto vale da nota. Ou vale um ponto cada um, e aí a gente faz uma média aritmética, né? Então, você vai lá, vale um ponto cada um. Se o cara foi regular, ele tirou 0,25 no trabalho em equipe. Ele não conseguiu trabalhar em equipe. Então, né? Na colaboração no projeto. Na atitude dele. Na apresentação no diário de bordo. Então, você cria essa rubrica, apresenta para eles desde o primeiro dia de aula, para eles entenderem como eles vão ser avaliados na perspectiva procedimental, porque a conceitual você pode avaliar por uma testagem. Mas e a procedimental? E a atitudinal dele? Né? Então, aí você cria uma rubrica e honestamente apresenta essa rubrica para eles. Né? Então, por exemplo, Problem-Based Learning, né, PBL, está muito inserido, se usa essa tradução, que também é aprendizagem baseada em problemas, mas o PBL a medicina, né? As faculdades de medicina se apropriaram da nomenclatura PBL. E elas têm lá, existe uma normativa nacional de que as faculdades de medicina têm que desenvolver seus cursos, se adaptar, desenvolver seus cursos no formato PBL. Tem outros países da América Latina que já tem essa normativa também para as engenharias, né? E aí, se você pega as faculdades de medicina que desenvolvem esse tipo de abordagem, os momentos de aprendizagem que são desenvolvidos pela metodologia, essas fichas são encaminhadas dia a dia para o estudante, e o professor, ou para o estudante, ou para o professor, e ele já diz a nota, dia a dia. Qual foi? Hoje, na atividade colaborativa, esse aluno não rendeu, né? Ele falhou na aplicação do conceito, né? A comunicação oral dele foi fraca. Então, e o aluno já vai sabendo isso, ele já vai recebendo isso dia a dia do seu trabalho, né? Então, isso é um tipo de avaliação muito honesta com o estudante, com base numa metodologia dessas, né? Então, eu tenho outra avaliação aqui, né? Essa aqui é o ensino por investigação, essa está no artigo nosso, né? Foi uma rubrica que foi construída lá na Espanha, é muito pequenininho aqui.
Aqui ainda a gente coloca, a gente nem chama, a nomenclatura que eu estou usando com vocês é a competência científica, né? E as habilidades associadas com a competência científica. Aqui não, ainda eu coloco as diferentes competências científicas, mas é basicamente a mesma coisa. Então, você tem os indicadores, né? Então, por exemplo, identificar um problema de uma situação problematizadora, ou seja, ser capaz de formular uma pergunta científica, capacidade de formular hipótese, né? De planificar. Então, a partir daí, você cria uma rubrica, né? Estudante. Tá? Então, assim, eu esgotei a questão da aprendizagem baseada em problemas, né? Agora eu quero falar um pouquinho da BNCC, como que a BNCC se insere nessa realidade. E por que isso é importante? Bom, isso é importante porque a BNCC hoje é o documento, né, que apresenta, de alguma forma, as diretrizes para o que a gente vai fazer na nossa sala de aula. Então, ele é uma proposta do governo federal, né? É uma proposta de governo e não de partido, né? E os governos estaduais estão construindo as suas matrizes educacionais com base nesse documento, né? Então, vocês que vão ser professores, que já são professores, vão ter que trabalhar com esse documento, né? Dentro de alguma forma, né? Construir seus planos de curso, seus planos de aula, tendo esse documento em mente, né? E como é que o documento vê a aprendizagem baseada em problemas, né? Vê o ensino de ciências, né? Então, eu vou trazer alguns recortes, né? Então, na introdução desse documento, ele já fala das aprendizagens essenciais, né? Já fala dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento do estudante, né? E já fala do direito à educação, né? Dos cidadãos. Então, se a gente tem uma escola que é uma escola com alto índice de evasão, a gente está se distanciando desse direito à educação que o estudante tem. Então, por exemplo, esse momento que a gente vive de pandemia, eu tenho certeza que a gente vai, daqui a uns anos, ver o reflexo dele, principalmente nos locais mais carentes, né, de escola pública, a gente vai ver o reflexo em termos de evasão, porque vários desses estudantes que vão estar abandonando essa escola durante esse ano, muito provavelmente vão se evadir, não vão voltar mais. Alguns deles vão voltar o ano que vem, outros não. A gente vai ter um índice de evasão alto e o direito à educação desses estudantes lhes foi tirado, né? Me dá um segundinho que tem um bebê cachorro chorando aqui. Eu tenho que pegar ele, vou pôr ele para fora do quarto para não incomodar vocês. Espera um minutinho. Ok, desculpa. Tá? Então, eu vou... Deixa eu botar aqui. Vou colocar, né? Então, em termos de competência, né? Ele define o conceito de competência na BNCC, né? Que é uma mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores associados, né, para o desenvolvimento de demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo de trabalho, né? Então, muito embora o documento não apresente o conceito de competência científica, ele apresenta o conceito de competência no geral, né? E como ele aborda o ensino de ciências da natureza, né? Ele fala no contexto das competências gerais, né? Da educação básica. Se você olhar essas competências, tá? O que está em amarelo tem a ver com o ensino de ciências, né? Então, logo na primeira competência, né? Valorizar e utilizar conhecimentos historicamente construídos para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, né? Então, isso na verdade, letramento, está falando de letramento científico, né? Aí, 2,
recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Então, o documento, na verdade, ele é muito subjetivo quando ele fala da competência de engenharia, né, do letramento de engenharia, mas está aí, né, quando você propõe soluções, você está falando de letramento de engenharia ou de letramento tecnológico, tá? E, então, muito embora ele comece, ele fala tanto do letramento científico aí, quanto do letramento de engenharia e tecnológico, né? Na competência geral 4, né? Utilizar diferentes linguagens, né? Matemática, científica, para se expressar e partilhar informações, né? Então, né, ir além da alfabetização matemática, alfabetização científica, se apropriar criticamente dessa linguagem, dessas ferramentas, né, para se expressar, compartilhar informações, partilhar experiências, ideias e sentimentos, né? Então, veja, tem tudo a ver com o que a gente falou antes, né? E compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica para se produzir, né? Para se comunicar, acessar, disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Está falando do letramento de tecnologia, né? Competência 7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam direitos humanos, consciência socioambiental, consumo responsável, né, no âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. O que me vem à cabeça dessa competência geral, né, é a eleição que acabou de se encerrar, né? Então, você vê candidato, tudo que é jeito, falando, eu vou fazer, vende o paraíso para você, né? E, então, você propor soluções, que problema existe, todo mundo sabe. Então, você eleger um candidato só porque ele aponta para você o problema, né? Sem propor soluções, né? Que sejam baseadas que sejam factíveis, certo? Isso passa, né? Isso é um erro, né? E a capacidade de enxergar esse erro passa, sim, por um letramento científico, porque o letramento científico pressupõe a capacidade de argumentar baseado em evidências, baseado em fatos, né? Então, se você tem lá um candidato que não apresenta fatos, que ele só apresenta problema, mas não apresenta evidências, não apresenta caminhos para a solução, então ele é um candidato fraco, né? Então, veja até onde chega o nosso letramento, né? Científico, né? E o papel da gente enquanto professor, né? De ciências, né? 9, exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito aos outros e os direitos humanos, né? Isso aí é o trabalho colaborativo, né? A gente aprende isso fazendo trabalho colaborativo. Porque no trabalho colaborativo, a gente aprende a respeitar as diferenças. Um vai fazer um pedaço, outro vai fazer o outro, cada um vai trabalhar aonde ele tem mais facilidade ou não, né? Ele vai aprender a trabalhar justamente nos pontos que lhe são difíceis, né? Porque aí ele vai se desenvolver nesses caminhos, né? E aí vai, né? Então você tem lá o ensino, ainda falando da base, né? Você tem lá as áreas do conhecimento no ensino fundamental, tá? Eu vou um pouquinho mais rápido, porque é 1h30, né? Mas aqui você tem a divisão que você coloca, né? Então você tem as ciências da natureza no ensino fundamental, junto, e eu acho que todo mundo hoje fala, perdemos espaço em física. Eu não vejo. Eu vejo que antigamente a gente discutia física só no 9º ano, né? 6 meses no 9º ano. Hoje não. Você já tem discussão de física desde o 1º ano do ensino fundamental, está lá. A noção de tempo, medidas de tempo da antiguidade. Então, se discutem, a tal da espiral do Brunet, né? Então, hoje eu vejo que a gente ganhou, na verdade, com o ensino de ciências, em particular com o ensino de física. Acho que a gente ganhou com a BNCC, porque as crianças estão discutindo ciências. Minha filha estava fazendo experiência com imã no 5º ano do ensino fundamental, no 4º ano do ensino fundamental. Não tinha isso na minha época,
Quando eu fui atuar no ensino fundamental, não tinha isso. Então, a gente ganhou esse espaço, sim, né? Ele ficou mais pulverizado ao longo de toda a educação formal. Claro, mas o professor vai ter capacidade de fazer isso? Isso passa pela formação do professor, né? Então, em termos de carta de intenção, eu acho que está muito bem colocado. Né? Ainda a gente está lá, né? Então, você tem os anos iniciais, você tem os anos finais do ensino fundamental, né? E no ensino médio você tem a separação, né, das ciências da natureza e suas tecnologias, né? Entendendo o fortalecimento das relações entre as áreas e sua contextualização para apreensão e intervenção da realidade. Tanto na BNCC você tem lá as 1.800 horas, né? E depois você vai ter os itinerários formativos, que são vão buscar essa intervenção na realidade, né? Que são 1.200 horas, né? Os itinerários formativos, tá? E aí ele apresenta lá as competências e as habilidades, né? Então, né? No ensino fundamental eu tenho acesso aos conhecimentos científicos, processos, práticas e procedimentos da investigação científica. Isso está lá dentro do documento. Tem tudo a ver com o que a gente falou sobre aprendizagem baseada em problemas, né? E um novo olhar sobre o mundo, para que o cidadão, né, ao final dessa educação básica, seja capaz de fazer escolhas e intervenções pautadas na sustentabilidade e no bem comum. Né? Isso é BNCC. Né? E aí você tem lá as competências específicas de ciências da natureza para o fundamental. Né? Então tá lá, né? Entender a ciência da natureza como empreendimento humano, conhecimento científico como provisório, cultural e histórico, natureza da ciência. Isso não é prática científica, é natureza da ciência, aspectos sobre a natureza da ciência. Compreender conceitos, dominar processos, práticas e procedimentos, né, da investigação científica. Então, isso aí é atividade investigativa, né, para promover uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. Né? Não é natural, não é automático que o desenvolvimento tecnológico gera desenvolvimento social. A gente tem que buscar isso. Então, é essencial o desenvolvimento das ciências humanas, do respeito às metodologias da prática das ciências humanas interdisciplinares como ciência, não só das ciências naturais. Né? Então, por isso, você passa por um entendimento da natureza da ciência. Né? As implicações políticas e socioambientais e culturais, né? A construção de argumentação, argumentos com base em dados, essencial, isso, acabei de falar. Né? O uso de diferentes linguagens e tecnologias, né? De forma crítica, né? Cuidado com a fake news, né? Acabei de falar também. Tudo isso foi abordado antes, né? Quando foi colocado. Certo? E aí vai, né? Tá? Vou pular aqui que não tem... Né? E aí você chega no ensino médio, né? A consolidação, aprofundamento, protagonismo juvenil, busca da cidadania, né? A inserção no mercado de trabalho. As pessoas falam, a BNCC fala que o pobre tem que só aprender a fazer um trabalho que é um trabalho braçal. Gente, tem isso, mas vai muito além disso. É muito mais do que isso. Quantos por cento do nosso estudante ao final da educação básica entra numa universidade? A grande maioria deles, e eu falo da educação como um todo, não falo só do aluno que está na escola particular, a grande maioria deles não tem interesse de ir para o superior e não tem formação nenhuma. É jogado no mercado de trabalho sem formação nenhuma. Um bom técnico, a sociedade tem que aprender a respeitar um bom técnico, ela precisa de um bom técnico. Né? Então, eu acho que a BNCC, ela passa por isso, em nenhum momento ela propõe um ensino técnico, tecnicista. Ela, o tempo todo, propõe uma formação crítica do cidadão. Agora, se esse cidadão crítico vai, ao final da educação básica, ser capaz de olhar ao seu redor e propor soluções com o uso do conhecimento que ele aprendeu em toda a sua educação formal, de forma a melhorar a sua qualidade de vida, que mal há nisso. Eu acho que é esse o caminho, sim. Não está errado. A meu ver, não está errado. Tá? BNCC aqui, né? E aí você tem lá, né? De um lado, as 1.800 horas da BNCC e depois os 1.200 horas
dos itinerários formativos, né? Então tá lá, né, que eu coloquei aqui, você tem no ensino médio a BNCC e os itinerários formativos do estudante, né? Os eixos estruturantes, né, dos itinerários formativos, né? Então, a ideia dos itinerários formativos é esse uso crítico do conhecimento adquirido. Então, ele ficou toda a educação, o ensino fundamental dele e 1.800 horas do ensino médio aprendendo o conceito, né, no mundo mais ideal possível, de maneira contextualizada, com metodologias ativas, enfim, né? Agora ele tem que aplicar isso, e é nos itinerários formativos que ele vai aplicar. E aí você tem os eixos estruturantes dos itinerários formativos, né? Investigação científica, processos criativos, né? Mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo, né? Então, você tem lá, um deles envolve a prática científica e os outros passam por outros letramentos, outros tipos de letramento, né? Esse slide é o que não estava pegando. Então, enfim, eu apresentei isso, vai dar cravada aqui a hora, né? Deixa eu só ver aqui até onde ele vai, porque ele não... Isso, aqui estão as referências, tá? Que é o que eu falei, é o livro do Bender, né? O livro do Lederman, e 2 artigos meus, né? E um outro artigo, um outro trabalho que eu posso passar todas as referências se vocês quiserem, tá? Ele tinha uma transferência, um slide anterior a esse, o sistema não permitiu colocar, então eu vou colocar de outra forma, porque aí eu vou encerrar e iniciar a discussão com vocês, né? Então eu vou começar com essa imagem aqui, né? Então, essa imagem, né, é uma imagem crítica, né? Porque eu entendo que a BNCC, né, de um lado, ela é uma carta de intenções. E enquanto carta de intenções, ela está muito bem posta, é um instrumento muito bem construído, né? E um instrumento que envolveu a participação da comunidade como um todo durante um bom tempo. Então, eu acho que, nesse sentido, foi uma conquista democrática da nossa sociedade, né? Uma conquista cidadã. E eu acho que não tem como você falar de mudanças na nossa educação formal sem esse documento. Então, é um documento necessário e muito bem elaborado, mas ele sozinho não resolve, né? Na verdade, ele só é o pontapé inicial de toda essa história. Então, a sua real implementação na sala de aula, na verdade, passa por muitos aspectos. Então, existir um documento é essencial, né? É condição necessária, mas não é suficiente, né? Então, a gente passa por aspectos que envolvem a formação do professor dentro das nossas licenciaturas, né? Desses nossos programas de formação continuada de professores, dentro dos nossos cursos de pedagogia, né? Que é onde começa toda essa história, em particular no contexto do ensino de ciências. Muitas vezes a gente tem pedagogos que não entendem o que é o empreendimento científico, que não têm familiaridade, que não gostam das ciências, que se sentem excluídos do empreendimento científico, formando essas crianças durante 8 anos, né? 10 anos, se você pensar desde da educação infantil até o final das séries iniciais do ensino fundamental, né? Então, a formação do professor é essencial nesse processo, né? Passa por investimento, né? Na educação não tem segredo, não. A gente sabe fazer educação de qualidade. É só pegar os institutos federais, né? Então, a gente sabe fazer educação de qualidade e uma educação que potencializa a formação de cidadãos críticos, né? De que forma a gente faz? A gente pega um professor que tem condição de trabalho igual ao do professor dentro da universidade, tem dedicação exclusiva a uma escola, não recebe por hora, recebe para estar ali naquele espaço, vivenciar aquela realidade, aquela sala de aula, em período integral. Então, ele vai pensar projetos. Não é por acaso que os nossos IFs têm qualidade de educação de primeiro mundo, porque a gente tem. Agora precisa políticas públicas, né? Políticas de Estado, né? E não políticas de governo, né? Políticas que independam de governos, né? Que sejam além disso, que sejam
planejamentos por décadas para o nosso país, né? E a valorização da educação, né? Se a gente não tem uma sociedade que entende a importância da educação, a importância da ciência, não adianta fazer uma carta de intenções, né? Então, a gente passa por... Ela é essencial. E nesse sentido, eu fico muito feliz da gente ter essa carta de intenções, não outra, né? Apontando das direções que a gente quer, na formação de um cidadão crítico. É isso que a gente quer. Agora, isso não é suficiente para ela acontecer, a sua real implementação. A sua real implementação passa por vários outros aspectos que a gente, enquanto ser atuante dessa sociedade, formador de professor e formador desse cidadão, tem que levar essa discussão para a nossa comunidade, para a nossa família, para os pais dos nossos estudantes e assim por diante. Tá? Então, eu encerro esse primeiro momento aí da discussão com vocês e para abrir espaço aí para a gente conversar. Cravado aí em 1h30, Jardel. Como é que eu saio daqui? Não sei. Você que tira? Ok, professora. Não, pode deixar. Vamos abrir agora. É que sua câmera fechou, tá, professora? A sua câmera, acho que você apertou em algum lugar e fechou. Basicamente, né? Não, professora, eu notei que algumas perguntas foram deixadas no chat. Aí eu vou começar... uma pergunta minha mesma, né? Porque a senhora chegou a tocar nesse assunto. Por exemplo, uma pessoa que é letrada cientificamente, a gente pode dizer isso quando ela consegue fazer perguntas, e essas perguntas são coerentes? Isso é um aspecto do letramento, né? Uma pergunta assim, então assim, eu entendo isso como uma habilidade necessária para a pessoa entender ser letrada cientificamente. Então, assim, eu uso atualmente muito a questão da pandemia, né? E aí fica muito claro que as pessoas não entendem o que é ciência. E como que a ciência acontece, como a palavra é, né, como o empreendimento científico ocorre. Então, quando você é capaz de entender o que é uma pergunta científica, você começa a entender parte importante desse processo, entende? Que é o que pode ser investigado, né? Então, isso é essencial. É condição necessária, mas não suficiente, né? Mas, sem dúvida, sem ela, você não está entendendo como o empreendimento científico acontece, né? E parece óbvio, mas não é. Você vai, por exemplo, promover uma sequência didática com caráter investigativo com um estudante, principalmente do ensino fundamental, você vai ver quando você pede para eles fazerem perguntas científicas de uma situação, eles têm muita dificuldade, porque eles não têm claro isso, né? E a gente, quando eu comecei a fazer, principalmente no pós-doc, a gente não batia nessa discussão com os estudantes, e aí isso refletia em todo o processo, porque o cara não põe uma pergunta bem posta, ele não consegue formular uma boa hipótese, ele não consegue pensar um experimento, entendeu? Então, tudo isso é importante. Tá? Essa pergunta que fiz ela, porque, né, a gente que trabalha com ensino por investigação, a gente tem muitas dificuldades. Você tocou no ensino por investigação, né? Aí, por exemplo, se a gente vai estar fazendo uma proposta de aplicação de um produto, aí a gente detecta que o aluno ele não consegue fazer hipótese nenhuma. Como é que a gente trabalha? O que a gente faz para contornar isso? Quais seriam as sugestões que você daria para a gente contornar isso? Então, se há uma maneira de contornar isso, né? Assim, uma experiência... Na verdade, a gente tem a impressão que só de propor uma situação problematizadora, né? E deixar o espaço para eles fazerem as coisas, que as etapas da prática científica vão acontecer naturalmente. E às vezes, tem até pesquisas nesse sentido, se mostra que o aluno vai gostar de ciências. Mas, na verdade, por exemplo, se você dá... A Ana Maria apresenta uma tabela, né, de graus de liberdade que você vai dando ao estudante. Não sei se você já viu essa tabela, né? Você conhece essa tabela? Se você começa com um grau de liberdade máximo para um estudante que nunca vivenciou aquela prática, o resultado pode ser contrário, porque ele pode achar que ele não tem capacidade de fazer aquilo.
Então, por exemplo, se você propõe uma atividade para um aluno que nunca vivenciou aquilo, né, esse tipo de metodologia para um grupo de estudantes, e você deixa eles completamente soltos, e eles não são capazes de formular uma hipótese, foi erro teu no pensamento da sequência. Então, a maneira correta é que esse processo aconteça gradativamente com seus estudantes. Então, você tem, sim, que as primeiras sequências didáticas, isso significa mediar, certo? Eu digo porque eu errava isso também, né? Então, principalmente com os estudantes mais novos, é essencial que essa graduação aconteça paulativamente para ele, né? Então, ele não vai formular uma hipótese porque você quer que ele formule. Pode ser que ele nem tenha a hipótese, né? Então, ele vai fazer experimentos para testar o que ele acha que é. Pode ser que a hipótese surja, né? Depois que ele fez o experimento lá, eu acho que funciona assim. Aí, a partir daí, você testa outra coisa. Né? É que eu estou querendo lembrar um exemplo onde aconteceu que os alunos não tinham hipótese, e eu não me veio nenhum na hora que eu falei, e não me veio agora de novo. Eu vou lembrar alguém. Eu perguntei porque os nossos alunos, eles têm essa dificuldade, né? Quando eles vão aplicar em sala de aula uma proposta, uma sequência investigativa, eles pedem para que os alunos coloquem hipóteses, os alunos não conseguem. Então tem uma coisa assim, né? Que eu percebi tem um desses artigos, depois eu posso passar para vocês, não está publicado ainda, era para ter saído essa semana, não sei porque a revista não publicou, já está aceito, já estava na fase final, mas enfim, que foi da experiência do pós-doc, que a gente pegou lá não é bimestral, é trimestral. E o último trimestre, desde o ensino fundamental menor, eles veem ciências. Então, a gente pegou o trimestre, vem física e química, né? Então, a gente pegou o trimestre que é de física e química e fez uma série com 6 sequências didáticas. Uma vez por mês, a gente entrava uma semana com eles. Né? Então, um terço das aulas a gente deu nesse formato. E a gente foi avaliando a evolução dos alunos. Então, a gente percebeu, por exemplo, que isso com um aluno de quarto ano. Não me lembro se era quarto ou quinto ano do fundamental. E a gente percebeu a dificuldade deles de pensar um experimento e, em parte, de fazer hipótese. Mas isso passa por o conceito do que é uma variável. E é muito difícil explicar para o estudante quais são as relações entre as variáveis dependentes e independentes. Então, por exemplo, uma hipótese bem posta primeiro, você começa com uma boa pergunta, né? Então, uma boa pergunta explicita, digamos assim, você quer fazer um experimento onde todas as etapas são muito bem colocadas, é um experimento de mecânica, tá? Nem sempre você consegue fazer dessa forma. Vamos pensar no experimento de mecânica. Então, por exemplo, você pode falar assim, de que fatores depende a velocidade de um carrinho? Então, veja, essa pergunta é uma excelente pergunta científica, porque ela já coloca quais são as variáveis dependentes e independentes. Entende? Porque você fala de que fatores depende a velocidade do carrinho. Então, a variável dependente é a velocidade do carrinho. E as variáveis independentes são as hipóteses que o aluno vai fazer. Então, quando você formula uma pergunta, você pode, ao discutir com os estudantes uma boa formulação de pergunta, você intrinsecamente já começa a discutir o conceito de hipótese. Então, você fala assim, professora, de que fatores depende? Do que você acha que você depende da velocidade do carrinho? Então, veja, isso é uma boa pergunta. Aí, o que vem de hipótese do aluno? Ele vai fazer alguma hipótese. Professora, eu acho que depende da força que eu empurrar. Eu acho que depende da roda. Certo? Aí você vai falar assim, de que forma depende da roda? Veja, você está construindo a hipótese com ele. Aí ele vai dizer a hipótese dele. Ele vai dizer, olha, eu acho que se eu empurrar com mais força, a velocidade é maior. Então, né? Então, tudo isso depende da sua mediação. E aí, com o tempo, eles vão começar a fazer isso mais livremente. Mas quando a gente não apresenta, e isso ficou muito claro para a gente, porque as primeiras sequências que a gente desenvolveu, a gente não fazia isso, e aí dificultava a formulação das hipóteses por parte dos estudantes. Então, esse processo é uma crescente. E o nosso papel, enquanto mediador, é promover essa discussão de forma que eles comecem a caminhar nesse desenvolvimento. E a gente não faz isso muitas vezes, porque a gente não tem isso claro para a gente.
Inclusive, a capacidade de identificar essas variáveis e formular essas hipóteses implica diretamente na capacidade deles de planejar o experimento. Nenhum deles conseguia planejar experimento. O máximo que eles faziam quando a gente pedia para eles planejarem um experimento era dizer quais os materiais eles iriam utilizar. Mas eles não sabiam desenhar, propor um desenho experimental. Entendeu? Então, a minha resposta é que isso tem que ser uma crescente, onde você, como mediador, promova o entendimento de cada uma dessas etapas. De formular uma boa pergunta. Entendeu? O professor, no caso, tem um papel muito importante aí nesse processo, né? É que passa essa impressão de que o aluno vai fazer tudo, né? Não. O que é mediar é fazer esse caminho junto com eles. Bacana. Professor, tem uma pergunta do aluno de mestrado, Ezequiel Bonfim, ele é aluno do nosso mestrado. Ele pergunta o seguinte, né? Uma deficiência no letramento influencia na competência científica? Eu acho que está falando da competência futura, né? Sim. Isso vai acarretar, por exemplo, em consequências futuras para esse indivíduo? Sim. E assim, principalmente, eu acho que principalmente o letramento matemático e o letramento linguístico do estudante. E o científico também, mas a gente vê assim, as nossas dificuldades, né, no ensino médio, com o aluno que chega ao ensino médio sem estar letrado matematicamente e em linguística, né? Então, aí você vai ter uma discussão que você espera que tenha acontecido desde os primeiros anos do letramento científico, e uma parte dela pode ser desenvolvida no ensino fundamental, mas vai chegar uma hora que as coisas vão se somar, né? Então, se a pessoa não sabe se comunicar, se a pessoa não sabe ler, não sabe escrever corretamente, não está letrada em termos de língua materna, né? Ela não vai conseguir pensar criticamente um problema científico. Tem outra pergunta aqui que é também aluno do mestrado, Carlos Ivan. Ele pergunta assim, a visão da ABP, aprendizagem baseada em problema, não é uma metodologia, mas um paradigma metodológico? Então, né? Tem gente que vai pôr no pescoço, tem cientistas que vão pôr no pescoço quando falar isso, né? Eu uso como referencial o Bender, o livro do Bender que eu mostrei para vocês. Eu entendo daquela forma. Eu entendo, sim, que a aprendizagem baseada em problema é esse grande guarda-chuva, esse paradigma, né? Uma mudança de paradigma. Eu entendo. E aí, embaixo desse guarda-chuva vem as metodologias. E aí eu enxergo o ensino por investigação como uma metodologia. Mas tem muita gente que eu conheço que ensina por investigação que vai pular no meu pescoço se me ouvir falando isso. Mas o meu entendimento é esse, que você tem um grande paradigma e depois você tem diferentes metodologias que se encaixam nesse grande paradigma. E quais são as principais características desse paradigma? É você partir de um problema real para o estudante e você propor soluções de forma colaborativa ativamente para os estudantes. Eles assumirem o papel de sua própria construção, do seu próprio conhecimento de forma colaborativa. Por isso, um grande desafio de como é que a gente faz isso no ensino remoto, ninguém sabe. Tem essas questões também, né? Porque tem muitos produtos agora que estão sendo aplicados de modo remoto. Né? E como que a senhora tem visto isso? É difícil, né? Um dos meus estudantes que fazia um trabalho lindo com feira de mostra científica, mostra de física, e ele faz isso há anos. E aí, justo no ano que ele ia aplicar, a gente já tinha lido muita coisa de fundamentação teórica, a proposta pronta, veio a pandemia. E aí, assim, são escolhas, né? Tem professor que falou, não aplica, vai escrevendo a dissertação, vai construindo fundamentação teórica, melhorando a proposta, e espera voltar no presencial para aplicar. Mas só que tem aluno, por exemplo, esse meu estudante decidiu mudar tudo, e aí ele pegou alguns aspectos do ensino por investigação, e aí desenvolveu, usando o Padlet, né, desenvolveu uma sequência de atividades onde os alunos fazem individualmente lá, ou se quiserem fazer em duplas, eles fazem um vídeo de uma experiência que eles desenvolveram entre eles. Mas fica muito comprometido. Agora, eu acho que muita coisa eu vi positiva, acho que a gente aprendeu muita coisa também,
e que eu espero que a gente leve para a nossa sala de aula presencial depois. Agora, em particular, o desenvolvimento das atividades investigativas, colaborativamente, né, dessa maneira que a gente pensa, não tem como, né, fazer. Eles não podem se reunir para cada um na sua casa. Como é que eles vão fazer um experimento em conjunto? Não tem como. Não tem como. Você tem que pensar de outras maneiras. A gente fez uma tradução de uma oficina e a gente está trabalhando na adaptação de umas oficinas de uns projetos de extensão que a gente tem, que foram adaptações para serem feitas online, de oficinas com estudantes de ciências, né? Uma delas a gente tem, a gente traduziu, dá para ver como eles faziam na Espanha, como eles fizeram, e aí a gente traduziu. Mas ela é feita individualmente. A criança faz sozinha, ou com o pai. E aí compromete. Compromete a etapa, assim. Professora, essas eram as perguntas. Eu gostaria de agradecer novamente a senhora pela disponibilidade do tempo. Nós estamos aí quase 2 horas já. Muito obrigado, tá? Seja bem-vinda como a vice-coordenadora do nosso mestrado, tá? Aí, juntamente com a Ira Maia. Sinta-se convidada a vir aqui em Cariacica, quando quando passar esse momento aí de pandemia, tá? Então, a palavra... então, já está convidada, tá? E se quiser dar uma última palavra para a gente encerrar, novamente deixo aqui meu agradecimento em nome de todo o pessoal aqui da Física de Cariacica, em nome dos alunos, da graduação e do mestrado, tá? Muito obrigado por esse tempo que você disponibilizou para a gente aqui. Tá, eu que agradeço, professor Jardel, né, o professor Buffon também, pelo convite, foi uma honra estar aí com vocês, e aos estudantes também, e eu tenho o canal no YouTube, tá, que é Profa Sil Pérez, né, vocês podem achar alguns vídeos aí de disciplinas que eu ministro, mais ou menos no formato que eu acho que o professor Jardel também já está fazendo. E o meu e-mail, se vocês quiserem conversar comigo, é Sil Pérez, depois passa para eles, tá, professor? Passa no chat aí do YouTube para eles, é Sil Pérez, com Z, tudo junto, @ufpa.br, tá? Esse é o e-mail do G Suite, tá bom? Minha conta da UFPA. Então, quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho, pegar alguma referência específica comigo, manda um e-mail. Eu demoro para responder porque, principalmente agora, com esse trabalho home office, eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Não sei se o professor Jardel está assim, acho que a gente ficou em choque, né, no começo, e de repente a gente ficou encantado com a possibilidade de interagir com pessoas do Brasil todo, e foi aceitando coisa, e aí de repente percebeu que as distâncias encurtaram, mas o tempo permaneceu o mesmo, né? Então o dia continua tendo 24 horas, então eu estou perdida com a quantidade de trabalho que eu fui aceitando nesse novo formato de home office e não estou conseguindo administrar, tá? Então eu vou demorar um pouquinho para responder, justamente por causa de tudo isso, mas insistam, manda uma vez, 2, 1 hora, eu vou olhar, ficar com vergonha que a pessoa já me mandou 10 vezes no e-mail, aí eu vou responder, tá bom? Mas qualquer coisa, tá aí, tá? Tá bom, professor, obrigado. Então, a gente encerra aqui. Tá, mais uma vez, obrigada pelo convite, tá bom? Tchau aí para vocês. Tchau.